Queridos, abra sua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo 1. Glória a Deus. Localiza na sua Bíblia ou você olha no telão o texto sagrado, e eu prometo não me demorar. Quando você pensar que eu comecei, eu estou terminando, para nós terminarmos no horário. Glória a Deus. Fomos tocados desde a primeira oração que o irmão Wagner fez aqui, a oração que o irmão Jairo, outros obreiros fizeram aqui. Realmente esse altar está cheio da presença de Deus. Parabéns por vocês, queridos da orquestra, do louvor, que abrilhantaram essa noite. E depois vocês podem cantar esses hinos bonitos que vocês cantaram aí, que eu fiquei, senti muita presença de Deus aqui. Glória a Deus. O texto sagrado diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Podeis assentar, queridos. Meus amados irmãos, é possível observar, quando a gente lê esse capítulo, a forma inusitada que Elias chega na história de Israel. Um período difícil, de grande vulnerabilidade, devido ao pecado dos reis que reinavam sobre o povo de Deus. E é nesse contexto tão difícil, de tantas incertezas, que o escritor vai relatar acerca de um homem chamado Elias, que aparece do nada. Sim, Elias, conforme você lê, é possível entender que do nada ele aparece, fazendo uma divisão na história dos reis de Israel, tornando-se uma pessoa quase que intrometida pela sua forma e a maneira como ele chega. A leitura, e para quem gosta de leitura, observa-se claramente que ele assalta a ideia da história e aparece. Então Elias. E o texto vai mostrar para nós claramente que este era alguém que não tinha nenhum conceito, nenhum respeito daquele grupo de pessoas que vivia nos dias de Acabe e Jezabel, mas ele chega. E se tem algo que o nosso Deus é perito em fazer, é pegar as coisas que não são para confundir as que são. Pegar aquilo que o mundo não acredita, pegar as pessoas que o mundo não as aceita e torná-las um divisor de água na história, para fazer cumprida a sua vontade e o seu querer sobre Israel. É especialidade de Deus fazer isso, mesmo porque a maior intenção de Deus, utilizando-se da vida de Elias, é mostrar para Acabe e Jezabel que ele
ele tinha o controle da história do seu povo. E aí aparece esse homem, que a Bíblia não dá riquezas de detalhes acerca dele, mas ele surge como alguém que vai diretamente lá no palácio para falar com o rei e dizer para o rei aquilo que Deus mandou ele dizer. E eu parece que vejo Acabe olhar e dizer: quem é esse camarada aí, que chegou aí e quer minha atenção? Quem é esse homem aí, que fala que não vai chover, quem é ele? Mas na verdade o nosso Deus, aleluia, Ele é poderoso para colocar uma vírgula na história de alguém. Ele é poderoso para parar uma cronologia de fatos de uma história, para mostrar o seu poder e fazer com que todos entendam que Ele tem o controle da história. E falando nisso, meu coração ferve em palavras, e a Bíblia me traz uma inspiração para pensarmos nesse texto. Hoje à tarde, quando eu lia e relia o texto, meu coração palpitava em saber que Deus realmente tem os seus propósitos nas crises que existem nesse mundo. E aí, quando nós falamos isso e observamos o texto, nós vamos ver que sem exceção, Deus está se utilizando de uma crise para ensinar lições profundas e maravilhosas, não apenas para A ou B, para um grupo isolado. Não, senhores, Deus queria mostrar para Jezabel, para aquela rainha, que eles não iriam fazer como queriam. Deus queria mostrar para Acabe que ele tinha um povo escolhido e ele estava no domínio desse povo. E aí eu já me lembrei de Daniel capítulo 2 e 21, quando Daniel disse na sua oração, louvando ao Senhor, ele disse que o nosso Deus é o Deus que elege reis e tira reis. O nosso Deus é o que tem o comando das coisas e que domina o mundo. Então a lição de Deus neste episódio não é apenas para A ou B, não. O Senhor queria mostrar o seu poder para Acabe e para Jezabel. Mas também o Senhor queria mostrar o seu poder para todo o povo de Israel e mostrar para Israel que Ele realmente era o único Deus poderoso. E como que Ele fez, pastor? Deus vai usar a seca, a crise, para mostrar o seu poder para Israel. Nós convivemos com a pandemia e bastou um pequeno vírus para nós rever os nossos conceitos, nos inclinar na presença do Senhor. Eu me lembro o dia que eu passei a chave no gabinete, que eu apertei o alarme do carro, que eu me tranquei dentro de casa e fui para o quarto orar. O dia que eu abandonei os meus postos de trabalho, as minhas viagens, as visitas, porque Deus mandou um vírus para trazer lição para todos nós. Uau! Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que mandou uma seca para mostrar o seu poder para o seu povo. Mas não obstante isso, Deus também queria mostrar o seu poder para os adeptos de Baal. Porque imagine como Deus estava, todo o amor e todo o cuidado dele durante toda a trajetória de Israel, mas agora eles estão adorando a Baal, e é nesse momento de crise
que o nosso Deus tem propósito de nos trazer grandes e maravilhosas lições. E aqueles adoradores de Baal precisaram reconhecer que o nosso Deus é o único Deus e que Ele tem o controle da história. Você pode louvar a Deus? E não para por aí. Uma das pessoas que mais aprende lições neste lindo episódio é a pessoa do profeta Elias, o homem que foi usado por Deus para este momento tão importante. Deus usa a mesma crise para mostrar para todo aquele contexto e todo aquele povo que Ele estava no comando e estava sobre toda a história. E essas lições na vida de Elias nos fazem refletir o que realmente nós precisamos fazer para nos tornarmos um crente abençoado e fiel, um servo deste único Deus chamado o nosso Deus verdadeiro, o nosso Iavé. E é interessante que uma das lições que eu aprendo, e Elias precisou ter esse entendimento, às vezes é necessário sairmos de cena para Deus mostrar o seu poder para nós. E quando nós olhamos para o versículo 3 que nós fizemos leitura, nós vamos ver a ordem de Deus para Elias, dizendo: retira-te daqui. Realmente Elias precisava sair do meio do povo. Obviamente que ele havia profetizado o caos, naquele momento ele era o profeta do caos, irmão Edu, e agora ele precisava sair de cena, porque o nosso Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. E quando Elias sai de cena, Deus, na sua infinita glória, certamente queria ter um particular com Elias, para mostrar para ele que realmente ele estava no controle de tudo. E se tem algo que nós precisamos fazer nesse tempo, e eu quero que você preste atenção nisso, é nós deixar os sons desta vida que nós levamos, deixar os movimentos desta vida de correria, deixar os sons desta vida que muitas vezes atrapalham o som da voz de Deus no nosso coração, e ir para o lugar aonde Deus quer nos levar, para reclusos termos um particular com Ele. É necessário deixar os negócios para poder fazer a vontade de Deus. É necessário deixar os afazeres, os interesses pessoais para se retirar. Ei, nem sempre é hora de se expor. Até mesmo diz um provérbio que se a gente se expor demais, em momentos poderemos até sofrer algum dano por isso. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos nos retirar. E para se retirar precisa abrir mão dos nossos interesses. Eu não sei você, eu gosto mais assim, calmo, que daí dá para a gente pensar junto. Até mesmo que eu sou pastor, não sou pregador, às vezes fala muito rápido, eu não acompanho. Mas você está entendendo a palavra nessa noite? Deus quer um particular conosco. Deus quer que nós venhamos nos retirar para Ele poder falar conosco. É interessante que quando nós nos dispomos a ouvir o divino, automaticamente, ou consequentemente, porque nós não somos nenhum robô, acontece um fato maravilhoso. Ao nos calar diante do divino, o som das vozes desse mundo já não são tão importantes para nós. É verdade ou não é?
Quando nós nos calamos para ouvir Deus falar, como vocês estão aqui, é lindo demais ver isso, essa cena. Vocês não têm ideia quanto é lindo ver isso. Você apreciando, comendo a palavra. Isso é se calar para ouvir o divino. As inquietações, os problemas, tudo precisam dar lugar à voz de Deus na nossa vida. E é isso que Deus quer fazer nesta noite com você. Ele quer te retirar para poder ter um particular contigo. Me lembrei agora, Êxodo capítulo 3 e 4. Aqui, esses dois capítulos se responsabilizam por contar a história do chamamento de Deus para Moisés. Ele está cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Aí ele é impelido pelo Espírito Santo para ir para o Horebe. E quando ele vai para o Horebe, para conversar com Deus, com um problema que não podia falar, porque a língua era pesada, não podia ser líder, ele recebe de Deus, aleluia, a direção da sua vida, e a partir dali, a sua vida se torna uma vida diferente. Por que não falar de Josué, quando Deus chama Josué, capítulo de número 1, Deus disse: Josué, você precisa meditar nas minhas leis dia e noite. É interessante que um provérbio diz, da palavra de Deus, que nós precisamos entregar os nossos projetos para Deus e os nossos planos serão bem sucedidos. E a gente faz ao contrário esse provérbio. Geralmente a gente não cumpre ele. Primeiro a gente corre, não dá certo, a gente volta para entregar o plano para Deus, depois de ter corrido. E não funciona assim para gestão, para administração de nada na nossa vida. Se eu correr e não planejar, não funciona. Verdade ou mentira? Não funciona. Primeiro eu planejo. Mas o planejar, para quem serve a Deus, parte do princípio de se retirar e chegar para Deus e dizer assim: ó, está aqui, Senhor, a lista dos convidados do meu casamento, para quem vai casar. Para quem vai abrir um negócio, Senhor, está aqui o projeto. Já fiz pesquisa de mercado, já consultei o mercado, está tudo certo. Só que eu preciso ouvir a tua voz. A meditação é algo muito importante, que nós deixamos de lado, porque acreditamos que era de um outro segmento religioso. Mas Deus disse para Josué: medita na minha lei. Quando você estiver olhando para a minha lei, eu vou te ensinar. Quando você souber exatamente o que precisa fazer, você vai liderar Israel. E quando você liderar Israel, você vai fazer com êxito. Então deixa eu dizer algo para você. Quando você para ouvir o divino, os sentimentos e a vida egocentrista que se leva, ela abre mão para o falar de Deus e para o mover de Deus nos nossos sentimentos, nas nossas personalidades, e aí nós começamos a agir de forma correta. Você sabe por que tem pessoas que não conseguem conviver com alguém? Porque o egocentrismo tem um lugar tão preponderante na sua vida, que o divino não age na sua vida. É certo que você não vai ser perfeito, e você está nessa casa para ser confrontado por essa palavra e alcançar a maturidade cristã. Obviamente que sim. Mas nessa noite o Espírito Santo está confrontando você, que você precisa se retirar, porque se você se retirar, aleluia, Ele vai te ensinar o que você precisa aprender. E quando você sair deste lugar, que você se retirou para Ele, você sairá como um gigante na fé.
como uma vencedora em Deus. E aí já você poderá enfrentar as lutas e ser uma pessoa abençoada. É interessante que Deus, quando Ele nos manda sair, nos retirar dos sons desta vida que nós vivemos cotidiana, Ele nunca nos deixa sem direção. Não. O nosso Deus sempre tem a direção para nós. Eu nunca vi alguém que se dispõe a se retirar. Olha como isso aqui é consequência uma da outra. Veja como o texto é profundo. Primeiro Deus disse para ele: se retira. Quando ele se dispõe a se retirar, aí Deus dá a direção. Sabe por que tem gente que anda sem direção? Porque não se retira. A palavra retirar do original quer dizer ir para um lugar de retiro, de calma, de paz, sair do movimento para ouvir outra coisa, mudar de ambiente. Quando ele se dispõe a se retirar, logo Deus dá a direção. Nem bem Deus estava dizendo para Elias: se retira, ele já estava andando. Sim, senhor, onde é que é? E já fazendo assim: onde é que eu vou? Glória a Deus. E aí Deus disse para ele: vai para o ribeiro. E por que ele não ficou bravo de ir para o ribeiro? Porque ele aprendeu a se retirar. Você está entendendo a palavra? Quem aprende a se retirar é sensível para entender que todo lugar que Deus o levar, ele vai ser abençoado. O pastor não tinha pegado isso nesse texto. É simples. Ribeiro? Não. Eu quero tirar férias na praia, eu vou para Ribeiro, coisa nenhuma. Ribeiro? Eu? Não, eu fui chamado para coisa grande. Que ribeiro? Sanguinha? Aguinha parada? Não quero. Ó Deus, eu não vou. Você não vai ver ele dizendo isso. Sabe por quê? Porque quem aprende a ouvir a voz de Deus, tem sensibilidade e considera o divino, ao ponto de aceitar a sua vontade, entendendo que a sua vontade, agora vou em Romanos 12, é boa, perfeita e agradável. Oh, glória a Deus, que bom que você veio aqui. Aleluia. O que eu vejo de pessoas desprezando as direções de Deus não são poucas. Tem muita gente que acha que a chamada de Deus para ele é muito pequenininha, porque ele queria ser muito rico e Deus não deu a riqueza que ele queria. Ora, Deus olhou e viu que se desse a riqueza, ele não ia ser crente, por exemplo, não ia ser fiel. Aí ele reclama: eu não vou para esse lugar. Zacarias 4:10 diz: não despreze o dia das coisas pequenas. Às vezes eu olho pessoas desdenhando, desvalorizando o que Deus lhe deu. E esses dias até eu comentava com isso: mas se Deus tivesse dado esse lugarzinho aqui para nós seria feliz. E eu olhei bem no olho dela para ver se ela estava crente ainda. Sim, amor, nós seríamos felizes ali. E o que tem de gente que não pode passar de fase, porque não é grato. Mas Elias recebeu de Deus a direção, e ele disse: eu não estou nem aí se é ribeiro, o que é, eu só quero é ir. Eu não sei o que vai ter lá, eu só quero é obedecer. E diga-se de passagem, aquela região não tinha apenas um ribeiro, assim como também não existe só uma opção para você. Elias também não estava dependendo apenas de um ribeiro, ele tinha vários para escolher, mas não é ele que escolhe. Aí o que ele faz? Ele obedece. Mas é importante dizer que o ribeiro que ele vai é o de Querite, que todos nós pregamos, e Querite no original quer dizer colocar no lugar certo, deixar na forma certa, no tamanho certo. É exatamente lá que Deus vai levar o profeta. Coisa interessante isso aqui.
Como é interessante nós entendermos a vontade de Deus, porque antes de Deus trabalhar através de nós, Ele vai trabalhar em nós. Ei, antes de fazer eu preciso ser. Tem muita gente pulando etapa, e eu vejo hoje uma geração que nasceu ontem, me perdoe a verdade, não quer estudar, não quer ser nada na vida. Deixa eu te falar uma coisa, obedece seus pais, vai buscar conhecimento, vai ler, vai orar, vai estudar. Você filho que está aqui, ouça essa palavra, você que está pela live, você precisa se esforçar, porque se você se esforçar, Deus vai cumprir o propósito. E Deus queria usar Elias, mas precisava trabalhar em Elias para poder usá-lo. Oh, glória a Deus! Eu acho interessante que ele precisou ir para o Querite. E existe lugar que você e eu precisamos ir, porque Deus nos manda ir. E quando eu estou falando de lugar, obviamente que você está entendendo que eu não estou falando apenas de um lugar geográfico. Não. Tem muitas coisas que Deus permite nós passarmos, que nós não gostamos, não queremos, mas é o trabalhar do Senhor na nossa vida. Ei, uma enfermidade, como isso é ruim, como é triste quando o telefone meu toca e é alguém doente que precisa correr no hospital. A enfermidade é algo terrível, passamos dias difíceis agora, com médico, correria, e ora, e pede, e chora. A enfermidade pode ser o teu querite. O problema familiar pode ser o teu querite. A dificuldade financeira pode ser o teu querite, mas você precisa aprender a viver no querite. Ah, pastor, eu não aguento mais. Deixa eu te dizer algo. O querite só vai terminar na tua história quando você tiver no tamanho certo. Quando você estiver pronto para passar de fase, o querite vai acabar para você. Não pule etapas, não. A vida é feita de ciclos. E o interessante é que nessa história, se você for lê-la de forma bem cuidadosa, você vai ver que cada passo que Elias dava, ele dava sem saber o que ele iria fazer. Eu vou falar de novo. Cada passo que Elias dava, ele não sabia o que iria acontecer. E você vai observar, vou trazer à memória agora, que quando Deus mandou ele ir para o palácio, Deus não disse para ele, vai lá no palácio e faz assim, 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 assim. Fica tranquilo, ninguém vai te matar, ninguém vai te chamar de louco. O camarada apareceu do nada, na frente do rei e da rainha, e agora o que eu faço? Aí Deus falou com ele, agora diz para eles que não vai chover sobre a minha palavra. Aí ele falou, aí você observa no texto que Deus diz para ela, agora pega, retira-te daqui, e vai para o ribeiro de Querite. Tá, Deus, mas o que é para mim fazer lá no não, fica tranquilo. Vai para o ribeiro. Eu não estou te dizendo nada, eu não estou te prometendo nada. Vai para o ribeiro. Só tem uma coisa: eu te sustentarei. Como que vai ser? Não me pergunta. Ah, mas eu quero saber. Sabe aquele ansioso que quer saber tudo antes da hora, que não guarda segredo, que não tem como fazer uma surpresa nunca, não tem nada, porque não tem jeito, é ansiedade 100%. Jesus tem que tratar a tua personalidade, Jesus tem que te tratar. Elias está tranquilo, porque ele recebeu ordem, não foi de homem.
ele recebeu ordem, foi de Deus. Eu acho interessante isso aqui. Tem muita gente que não consegue pular de fase porque é ansioso demais. Ele incomoda tanto Deus que Deus olha para ele e diz assim: não tem jeito, ele é um menino ainda, ele não aprende. Elias não, vai para o palácio, ele vai, fala, ele fala. Olha, se Deus não dissesse para ele falar, ele ia ficar que nem uma múmia na frente de Acabe, mas ele ia obedecer, porque ele não estava trabalhando para ele, ele estava trabalhando para honrar o Deus que ele servia. Você sabe por que nós temos uma geração, sem generalizar, por favor, depressiva? Porque vivem excesso de passado. Existe uma geração depressiva que vive de excesso de passado. Logo também nós temos algo que é o antônimo disso, que é o oposto disso, uma geração que vive numa ansiedade absurda por causa do excesso de futuro. Agora Elias, oh glória, nos ensina a viver o presente de forma plena na presença do Senhor. E deixa eu dizer, a pessoa que realmente alcança a maturidade em Deus, ela sabe viver uma coisa de cada vez. Ela consegue viver o presente com gratidão, sem se importar com o futuro. As memórias passadas são drenadas quando são ruins, fica apenas a boa, e aquela pessoa vive numa qualidade de vida maravilhosa. Ei, você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Pastor, eu preciso equilíbrio. Deixa eu dizer para você, o Querite é o lugar de propósito de Deus para a tua vida. O Querite é o propósito de Deus para te ensinar e te tornar a pessoa a qual Deus quer te tornar. Agora é interessante, o Deus que dá a direção é o Deus que dá a provisão. Oh pastor, o Deus que dá a direção, Ele se preocupa conosco e provê os recursos para nós alcançarmos o projeto que Ele tem para a nossa vida. Pastor, eu tenho um projeto, mas não tenho recurso. Não é de Deus. Eu sou muito razão nessas coisas, vocês me conhecem. Ah, mas eu tenho um projetão, pastor, que vai, o negócio vai ferver. Onde é que está o recurso, camarada? Já fez o planejamento, quanto que custa, quanto que vai dar? Tem o dinheiro? Não, Deus já proveu. Amém. Agora, o Deus que dá a direção, Ele se responsabiliza pela provisão. O que vai acontecer no Querite? Eu não sei, mas Ele disse: eu te sustentarei. Você recebe essa palavra? Vai para o Querite em nome de Jesus, porque a sustentação não vem de homem, não vem da tua força, não vem do teu querer, não vem das tuas vontades. O Senhor Deus está bradando nessa casa e dizendo: eu te sustentarei. E como que vai ser? Se o próprio Deus que disse que ia sustentar já determinou a crise, fica tranquilo. Fica tranquilo, foi Ele que fez os animais, foi Ele que fez o corvo. Ah pastor, se fosse eu ia para o Google para saber como é que ia ser. Não se preocupe, deixa de ansiedade, aceita a vontade de Deus. Aí, de manhã, depois de orar, acordava, barulho das águas do Querite, bebida, água, vida. De repente um bicho batia a asa, corvo chegando com comida, pão no bico. O que é isso? Aleluia. O Deus que sustenta não precisa dizer como é que Ele vai fazer. Oh glória. Meu Deus, que coisa linda isso aqui, que coisa maravilhosa servir ao nosso Deus. Aí o corvo trazia pão, carne
E o texto diz que Elias bebia do ribeiro. Eu disse que o Deus que dá a direção também se preocupa com a provisão. Pastor, Deus falou comigo para me mudar de emprego, eu tenho convicção disso. E eu estou com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você: acalma o teu coração. Você veio nesta noite de celebração das famílias da igreja Assembleia de Deus, da sua igreja, para eu te dizer isso nessa noite, que o mesmo Deus, aleluia, Deus está falando com alguém aqui, que te deu esta direção, Ele está provendo os meios para te sustentar. Oh glória! Mas você não pode abrir mão dessa direção de Deus. Aí Elias certamente pensava: pois é, agora já está roncando a barriga, que já é de tarde, o que eu faço? É só você olhar o texto. Quando ele começava a ficar com fome, lá vinha o corvo de novo. Era pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e a aguinha do ribeiro. Pastor, por que as coisas para mim não dão certo? Porque você não se retirou para o lugar que Deus te mandou. Pastor, por que eu não alcanço vitória? Porque você não conseguiu ouvir a voz de Deus. É necessário silenciar as outras vozes. Infelizmente somos a geração da tecnologia. Os nossos filhos estão mergulhados nas redes sociais. A nossa geração só se alimenta de coisas que a internet publica para nós, alimenta para nós. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, que existe um Deus no céu dando uma direção para nós, que não tem nada a ver com a direção desse mundo. E nesta direção Ele vai nos capacitar a viver no centro da sua vontade. Pode pegar os instrumentos que eu estou terminando. E no centro da sua vontade haverá pão e água, aleluia, haverá corvo que seja, mas não faltará nada. Sabe aquele pãozinho comprado na venda, baratinho, que a gente compra com moeda, que quando não tem o presunto a gente come com a mortandela daquela grande de extintor de incêndio que a gente cortava, que eu me criei na missão, nós tinha vontade de comer aquela, não tinha nem aquela, pode rir. E o pai tinha que matar passarinho para nós ter carne de animal para comer. E tinha vontade de comer. Mas sabe aquele pãozinho simples? Quando você leva na sua boca, aleluia, dentro da vontade de Deus, você se alimenta com aquela comida, e você olha para as riquezas desse mundo e diz: espera aí, eu não quero tanto não, eu não estou preocupado com isso não. Sabe o que é isso? Um coração sossegado. Eu parece que vejo Elias, a casa estava caindo, a verdade é essa, a situação estava terrível, porque ele profetizou a seca, mas ele nem preocupado, porque o Deus que mandou ele para o Querite foi o mesmo Deus que cuidou dele no Querite. Ei, deixa eu te dizer e profetizar sobre a tua vida: o Deus que te mandou para ir para este lugar, para essa direção, Ele está cuidando da tua vida, dos teus negócios. Não vai faltar nada, não vai faltar. Ele vai prover tudo para você, nem que seja algo simples, mas algo que Ele vai te proporcionar e vai te trazer muita alegria. Coloque-se de pé que eu quero orar por você. Olha que interessante. Eu não vou parar o texto no versículo 6, porque se eu parar no 6, eu vou ser como aqueles pregadores que degola o texto, como a gente diz. Eu não estou preocupado com barulho, então vou falar o versículo 7. E o versículo 7 é pedagógico, porque tudo aquilo que aconteceu de bom até o 6 acaba no 7. Aí o escritor diz: porém, ou sucedeu, depende da tradução, que passados os dias, o ribeiro transbordou, foi? Não, secou. E agora, pastor? Tranquilo. Quando o ribeiro seca,
Deus está dizendo para Elias: Elias, realmente eu provisionei. Provisão vem de provisionar. Eu cuidei, eu te mantive. Só que agora acabou. E quando acaba a água do ribeiro, Deus já está preparando a viúva de Sarepta para se encontrar com aquele homem. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que quando Deus fecha uma porta aqui, já dá até para cantar aquele, né? Já inspira. Deus abre outra aqui. Oh glória! Então não se preocupe se o ribeiro secar, porque se o ribeiro secar, meu Deus, tem providência de Deus em outro lugar para você. Ah, então depois do ribeiro secar eu vou ficar rico. Não, senhor, vai comer lá o que a viúva vai dar, porque Deus, aleluia, não prometeu um mar de rosa para você, mas Ele também não vai deixar você padecer, porque Ele é um Deus de portas abertas. Para mim, Deus usou a provação, isso é coisa minha, para gerar uma promoção. Ô pastor, vou anotar essa frase, anota lá. Deus se utilizou da provação de Elias para gerar uma promoção. Meu Deus, se eu fosse você, dava um glória a Deus. Tudo que você está passando hoje, aleluia, toda essa provação que você está vivendo, é porque Deus já está gerando a promoção da tua vida, da tua família, da tua casa. Oh, aleluia, eu vim aqui profetizar isso sobre a tua vida. O Senhor está cuidando de você, aleluia. Ei, Elias não teria vivido o que viveu, não teria feito o que fez, não teria se tornado um homem segundo a vontade de Deus, sem passar pelo Querite. E eu não tenho dúvida que Deus me deu esta palavra nessa noite, para me orar pela tua vida, porque você não está entendendo o Querite. Ei, saia daqui hoje convicto que esta luta, aleluia, ela tem hora para terminar. Você não vai ficar assim a vida inteira. Deus vai se levantar dos céus, Deus vai olhar para você, aleluia. A água do Querite tem que acabar, porque quando a água do Querite acaba, também a gente sai da zona de conforto, aleluia. A gente vai para o próximo lugar, para a próxima etapa. Pastor, eu não consigo passar de fase. Vem para frente, vem para frente, corre aqui, vem bem na frente aqui, que eu quero colocar a mão na tua cabeça. Pastor, os meus ciclos são ciclos viciosos, e eu não tenho sucesso naquilo que eu faço. Olhe para mim aqui, olhe para mim, enquanto as pessoas vêm, não olhe para quem vem. Nós somos uma família, todos temos defeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que venha aqui na frente quem não consegue terminar projeto, aquele que começa as coisas e não termina. Comecei a faculdade, não consigo terminar. Me inscrevi na academia, perdi o dinheiro, não fui. O médico falou que eu preciso me cuidar. Vem aqui agora em nome de Jesus. A partir de hoje haverá mudanças significativas. Uau, eu estou sentindo Deus nessa palavra. A partir de hoje haverá uma mudança tão grande na tua vida. Você se tornará um grande vencedor. Não porque eu estou pregando uma palavra aqui de autoajuda, não. É porque se nós enfrentarmos o Querite, ei, aleluia, o projeto de Deus é fazer-nos passar por lá, e depois do Querite, coisas novas chegarão. Pastores, vamos orar aqui. Tem mais alguém? Corre para frente. Aleluia. Pastor, eu não consigo. Você vai receber hoje a graça. E não espere coisa grande não, viu? Porque tem muita gente que quer algo como queria as pessoas que no tempo antigo, segundo a Bíblia, queriam milagres, queriam maravilhas, mas queriam que as coisas acontecessem como eles queriam. Não, não, não. Você precisa, aleluia, entender que é da forma de Deus, a vontade de Deus, aleluia, é da maneira dele.
não é como você quer, mas esse lugar que você está é o lugar que Deus preparou, aleluia, para mudar a tua história, para te tornar um novo homem, uma nova mulher. A partir de hoje haverá mudanças, porque você realmente viverá, aleluia, aleluia, o extraordinário, sem você perceber, sem você imaginar, sem você calcular. O extraordinário de Deus vai acontecer quando você aceitar passar pelo querite. Oh glória, Deus tem propósito no meio da crise. Oremos. Amado e soberano Deus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, aleluia. Nós sentimos a tua graça nessa palavra, e nós aprendemos de ti que é preciso, oh glória, estarmos firmes no propósito, estarmos prontos para enfrentar as lutas, as dificuldades. O processo é dolorido, as dificuldades chegam, a vontade de desistir é grande, mas sobre a tua palavra nós estamos impondo as nossas mãos. Nós estamos crendo em um tempo de renovo, nós estamos crendo em um tempo de mudanças, nós estamos crendo, aleluia, que haverá milagres, que haverá maravilhas, que haverá vitória sobre os lares. Ó Deus, trabalha nas famílias, trabalha nos lares, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa criança, sobre essa família, sobre a tua filha nessa noite. Eu creio que haverá milagres, eu creio que haverá milagres, eu creio que o Senhor nos sustentará, o Senhor nos abençoará.